Retrospectiva 2023, Palmeiras Parte 2. Julho. Abrindo o segundo semestre, o Palmeiras enfrentou o Atlético PR com um time alternativo e empatou em 2-2. A partida foi mais uma em que o Verdão foi prejudicado pela arbitragem. 3 dias depois aconteceria o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo. No Morumbi, o time foi muito mal e acabou superado pelo placar mínimo. A má fase não tinha fim. Antes de decidir a vaga na semi da Copa do Brasil, o Palmeiras recebeu o Flamengo e empatou em 1-1, chegando a 4 rodadas sem vitórias no Brasileirão. No clássico de 5 dias depois, o Verdão até saiu na frente com Piquerez, mas levou a virada e foi eliminado diante da torcida. No primeiro compromisso pós-queda na Copa do Brasil, o Palmeiras visitou o Internacional e empatou sem gols. O resultado afastou ainda mais o time da liderança, caiu para a 6ª colocação. A chance de reabilitação aconteceu contra o Fortaleza, e o Verdão aproveitou e venceu por 3-1, em casa. Fechando o mês, a equipe visitou o América Mineiro e confirmou a reação ao golear por 4-1. No mercado, o Verdão definiu as saídas de Bruno Tabata e Rafael Navarro por empréstimo, e a de Vinícius Silvestre, em definitivo. Já a saga em busca de um substituto para Danilo continuou. Fernando, do Sevilha, Wendel, do Zenit, e Aníbal Moreno, do Racing, foram procurados, mas nenhuma negociação avançou. Agosto. O mês de agosto reservaria ao Palmeiras confrontos decisivos por Libertadores e Brasileirão. Logo no primeiro compromisso, o time visitou o Atlético Mineiro pelo jogo de ida das quartas de final da competição continental, e com gol de Rafael Veiga saiu vencedor. Na partida de volta, disputada uma semana depois, o Verdão empatou sem gols e eliminou o adversário pelo 3º ano seguido. No intervalo entre as partidas contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras visitou o Fluminense pelo Brasileirão e foi derrotado por 2-1, freando a reação obtida no final de julho. Na sequência, porém, as vitórias sobre Cruzeiro, Cuiabá e Vasco devolveram o time à vice-liderança, mais 11 pontos atrás do Botafogo. No duelo contra o Vasco, Dudu lesionou o joelho com gravidade. Ele não voltaria a jogar em 2023. Com o jogo contra o Vasco no meio, o Verdão disputou as partidas das quartas de final da Libertadores contra o Deportivo Pereira. Na ida, na Colômbia, o atropelamento por 4-0 deixou a vaga 99,9% certa. Os 0,1% restantes vieram com um empate em 0-0, em casa, uma semana depois. Setembro. O primeiro compromisso foi contra o Corinthians, em Itaquera. O atacante se redimiu na partida seguinte, a primeira depois da pausa para os jogos de seleções. Ele marcou o gol da vitória sobre o Goiás nos acréscimos, mas na comemoração mostrou o dedo para a torcida, gerando uma crise que só foi contornada dias depois com uma visita à sede da organizada. Na última partida de setembro, o Palmeiras visitou o Boca Juniors pela perna de ida da semifinal da Libertadores e respeitou demais o fraco adversário, ficando num 0-0 que muita gente comemorou, mas que mais tarde se mostraria um péssimo resultado. Outubro. Focado no jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors, o Palmeiras estreou em outubro visitando o Red Bull Bragantino com time reserva. O Verdão até saiu na frente com Endrick, mas levou a virada. O revés derrubou a equipe para a 4ª colocação do Brasileirão. Precisando de uma vitória simples para avançar à final da Libertadores, o Palmeiras recebeu o Boca no dia 5 e viu o adversário sair na frente após falha de Gustavo Gomes. Na etapa final, com garotos em campo, o Verdão melhorou e empatou, mas aí entrou em cena a catimba argentina e a complacência da arbitragem, que diante de uma cera de mais de 20 minutos deu apenas 5 de acréscimo. Nos pênaltis deu o óbvio, ou seja, o Boca Juniors se classificou para enfrentar o Fluminense na final do Rio de Janeiro. Na retomada do Brasileirão, 11 dias depois, o Palmeiras mostrou que ainda estava de ressaca e perdeu em casa para o Atlético Mineiro numa das piores atuações do ano. O resultado deixou o time de Abel Ferreira 14 pontos atrás do Botafogo. Ou seja, ninguém mais pensava em título. Pior do que estava, porém, não ficaria. Com esse pensamento, o Verdão visitou o Coritiba logo na sequência e conseguiu vencer, estancando a crise. Com o ânimo renovado, 3 dias depois o Palmeiras recebeu o São Paulo na Arena e massacrou por 5-0. A goleada fez a equipe voltar ao 3º lugar, mas ainda 10 pontos atrás do líder. Fechando o mês, o Palmeiras disputou mais um jogo em casa e conquistou outra vitória, desta vez sobre o Bahia. O time reassumiu a vice-liderança e viu a distância para o Botafogo cair para 7 pontos. Fora das 4 linhas, o Verdão inaugurou o busto do ídolo César Maluco, e viu a cortina de fumaça do interesse em Bruno Henrique acabar com a notícia da renovação do jogador com o Flamengo. Nos bastidores, a presidente Leila Pereira minimizou a polêmica entrevista que concedeu depois da eliminação na Libertadores. Novembro.
Logo no primeiro dia de novembro o Palmeiras visitou o líder Botafogo. Os primeiros 45 minutos foram aterrorizantes. O placar construído pela equipe carioca, um 3-0, ficou até barato. Na volta do intervalo, porém, tudo mudou. Aos 4 minutos o fenômeno Endrick marcou um golaço. O Verdão cresceu no jogo, mas não conseguia descontar. Aos 29 minutos Adrielson impediu chance clara de gol de Breno Lopes e foi corretamente expulso com auxílio do VAR. Com um jogador a mais o Verdão se lançou todo ao ataque. Aos 36 minutos Rony cometeu pênalti duvidoso em Tiquinho Soares, e o próprio atacante foi para a cobrança. Se convertesse, o Botafogo garantiria a vitória, abriria 9 pontos de vantagem e ainda teria um jogo a mais para disputar. Ou seja, encaminharia o título. Mas São Everton defendeu. E mudou o rumo do campeonato. 3 minutos depois do goleiro espalmar a cobrança de Tiquinho Soares, o fenômeno Endrick fez o segundo dele na noite. Aos 43, novamente o garoto apareceu decisivamente, desta vez levantando a bola na cabeça de Gomes, que deu o gol de empate de presente para Lopes. Com 9 minutos de acréscimo pela frente o Palmeiras foi em busca do impossível. No último lance do jogo Rafael Veiga cobrou falta na área e Murilo escorou para o fundo da rede. 4-3. Incrível! A 3 pontos da liderança o Verdão estava mais vivo do que nunca. Novamente sem o Allianz Parque disponível, no dia 4/11 o Palmeiras enfrentou o Atlético PR na Arena Barueri e venceu por 1-0, gol de Endrick. O resultado fez o time igualar a pontuação do Botafogo, que perderia para o Vasco na rodada. Com chance de assumir a liderança, mas ainda com um jogo a menos, no dia 8/11 o Palmeiras visitou o Flamengo e repetiu a atuação desastrosa que teve no primeiro tempo do Nilton Santos, mas levando 2 gols. E dessa vez não deu para ambicionar nova virada mágica porque Gomes foi expulso no começo da etapa final. A equipe carioca acabou ganhando por 3-0. Quis o destino, porém, que o Botafogo levasse outra virada por 4-3 na mesma rodada. A derrota em São Januário para o Grêmio manteve o rival com os mesmos 59 pontos do Palmeiras, mas ainda com um jogo a menos. Na 34ª rodada, mostrando não ter sentido o revés no Maracanã, o Verdão enfrentou o Internacional e venceu por 3-0, enquanto que o Botafogo visitou o Red Bull Bragantino e sofreu um empate no último lance, ficando 2 pontos atrás do Palmeiras e com um jogo a mais para disputar. E com o time de Abel Ferreira na liderança o Brasileirão foi paralisado para a última data FIFA do ano. Coincidentemente, o jogo atrasado do Botafogo era contra o Fortaleza, em Fortaleza. O mesmo adversário que o Verdão teria pela frente. A partida do rival aconteceu 3 dias antes, em 23 de novembro, e acabou empatada em 2-2, fazendo o Palmeiras assumir a liderança de fato. No dia 26/11, já sabendo do empate do Botafogo com o Santos, o time de Abel Ferreira visitou o Fortaleza e penou para conquistar um ponto. Se perdesse, seria ultrapassado pelo Flamengo, que no mesmo horário venceu o já rebaixado América Mineiro no Rio de Janeiro. No final das contas, a 35ª rodada foi encerrada com o Palmeiras na liderança com 63 pontos e empatado com o Flamengo, mais à frente pelo segundo critério de desempate, o saldo de gols. O Botafogo, com 62 pontos, caiu para a terceira colocação. A 36ª rodada aconteceu ainda em novembro. O Palmeiras receberia o América Mineiro, o Flamengo enfrentaria o Atlético Mineiro, e o Botafogo visitaria o Coritiba. Apenas o Verdão venceu a 4-0 no time mineiro. O Flamengo levou 3-0 do Galo no Maracanã, e o Botafogo sofreu o empate do Coritiba no último lance. Essa combinação de resultados fez o Palmeiras abrir 3 pontos para os concorrentes, se aproximando de um título que parecia absolutamente improvável. Dezembro. Dependendo das próprias forças para ser bicampeão brasileiro, o Palmeiras enfrentou o Fluminense no dia 3/12 para colocar as duas mãos na taça. A vitória por 1-0 no Allianz Parque, gol de Breno Lopes, deixou o título muito bem encaminhado. Na última rodada apenas uma combinação absurda de resultados tiraria o caneco do Verdão. Mas o empate com o Cruzeiro bastou, sem que fosse preciso secar Atlético Mineiro e Flamengo, que foram derrotados por Bahia e São Paulo, respectivamente. O título ficou em ótimas mãos, com o maior campeão do país, o legítimo dodecacampeão brasileiro. 2 dias depois do Dodeca, para afastar boatos de uma saída rumo ao futebol árabe, o Palmeiras informou que o técnico Abel Ferreira cumpriria seu contrato até dezembro de 2024. No dia 19/12, de surpresa, o Verdão anunciou a contratação do atacante Bruno Rodrigues, que se destacou pelo Cruzeiro no Brasileirão.